Oi, pessoal, todo mundo me escuta? Sim. Aham. Sim. 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 Que bom. Estão todos bem? Por aqui tudo certo, senhor. Até agora sim. Que bom. A ideia da aula de hoje ser síncrona é mais no sentido de vocês tirarem dúvidas, porque isso envolve o relatório, que é metade da nota da disciplina, né? E eu tô gravando ela, depois eu vou disponibilizar ela também no YouTube. Mas vocês me interrompam quando quiserem para tirar dúvidas, e eu vou mostrar os passo a passos do que vocês vão ter que fazer para o relatório, que eu vou enviar os dados, né? A ideia era que vocês pudessem fazer as medidas vocês mesmos, mas o laboratório está fechado, então eu vou enviar dados antigos que eu já tenho para a gente fazer isso, tá certo? Eu vou compartilhar algumas coisas aqui para a gente relembrar, só para entender o que a gente vai fazer exatamente hoje. Todos estão vendo esse PowerPoint? Pessoal? Aham. Carregou agora. Tá aparecendo. Apareceu? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer, que é o que vocês vão ter que fazer no relatório, é identificar os elementos presentes na amostra. Se vocês lembrarem das aulas anteriores de RBS, o elemento, ele tem um fator cinemático específico que está relacionado com vários fatores, mas o elemento principal é o Z, né? Ou seja, o número atômico do elemento. Então, o que está sendo mostrado aqui é uma amostra que tem carbono, oxigênio, silício e ouro. E o que se faz é uma relação entre o canal, ou seja, o canal eletrônico em que isso aparece, certo? Com a energia necessária para se
com a energia necessária para se... com a energia necessária para se obter aquele elemento, para se obter o espectro daquele elemento. E isso vai gerar daí uma reta de calibração, que eu vou mostrar como fazer agora, tá bem? Que vai nos poder permitir obter uma coisa desse tipo aqui. Ok? Então, vamos lá. Para isso, deixa eu voltar aqui. A gente vai usar um programa que é aberto, então vocês não precisam pagar, não precisam piratear, chamado SciDaves, que é esse programa aqui. E esse programa faz análise de dados, tá? Então, como eu comentei nas outras aulas, o primeiro passo é... Bom, o primeiro passo vai ser importar os dados, né? Para isso, a gente vai clicar aqui em importar dados. Eu já separei, eu vou importar um padrão, que eu sei a quantidade pré-determinada de um elemento, que no caso é o bismuto, certo? Implantado em silício. Então, a gente vai clicar nele. Muito importante que botar aqui que o espaçamento entre X e Y é espaço, não é tab. E desclicar esse first row to name columns, tá? E daí a gente dá um open nele. Aí ele vai aparecer essas três colunas. Eu não sei porque o programa faz isso, mas essa coluna do meio não deveria existir. Aí a gente vai remover ela. Então, o que nós estamos vendo aqui nessa tabela? O número do canal, que é aquele canal de energia que eu falei que o monocanal faz, ou o multicanal faz, em função do número de contagens. Vocês vão ver que para energias, para valores de canais muito baixos é 0, até 26, e isso se faz porque energia 0 corresponderia a um valor muito alto de contagens. Então, eletronicamente, a gente corta esses valores para que não tenha um número abusivo ou explosivo de contagens para valores próximos de 0, né? Porque, eletronicamente, qualquer valor 0 de tensão, ele vai contar como uma contagem no RBS, e o que não necessariamente é verdade, e seria para elementos muito leves, que também não é o caso. Então, aqui no eixo X está o canal, aqui no eixo Y, nós temos as contagens. Só um instante. Quando vocês receberem o espectro, isso é medido em dois canais, em dois detetores diferentes. Ambos deles vão até 512, mas nós só precisamos dos primeiros dados. Então, a gente vai até aqui, 512. Vocês vejam que ele começa novamente do 0. Então, a gente vai dar um shift aqui, em 513, e vamos até o final, em 1024, dá um outro shift e deleta o outro detetor. Isso se faz quando se quer fazer análises específicas de variação de ângulo, porque o fator cinemático depende do ângulo, daí se a gente quer identificar com mais precisão os elementos, mas não é o que eu quero que vocês aprendam agora, eu quero que vocês aprendam a parte mais básica, depois no futuro, se vocês quiserem,
vocês podem fazer isso. Aí vocês clicam no eixo Y, clica com o direito, plot, scatter, que ele vai botar os pontos respectivos desse espectro. Então, está aqui o espectro de RBS, esse é o sinal do bismuto, esse é o sinal do silício, porque é silício com bismuto, e aqui em cima, esse pontinho aqui, que quase não é nada, é carbono que fica sendo depositado sobre a amostra por ser exposto ao tempo. Então, o que nós vamos fazer nesse primeiro momento? Determinar o canal de cada uma dessas bordas. Isso tem que ser feito do lado direito do espectro e anotar esse valor. E depois, sabendo a energia que vai ser dada para vocês, e assim como o ângulo, nós vamos utilizar uma tabela de fator cinemático para determinar em que valor isso deveria aparecer. Então, vocês podem dar um zoom aqui, clicando na lupa. Então, vamos começar com o bismuto. Tá? Então, esse é o pico do bismuto. Aí, vocês clicam nesse quadradinho aqui. E vocês pegam... Daí, vocês têm que fazer a razão da meia altura aqui. Eu vou fazer no olho, mas quando vocês forem fazer, vocês têm que pegar direitinho aqui a meia altura. Então, vamos pegar aqui, ó. Então, ele está me dizendo que mais ou menos a meia altura desse pico, o canal dele é 341. Então, a gente anota esse valor, 341, não dá vírgula. Cada canal é um número inteiro, desculpa. Ele está dando o Y, que é 211, que é o número de contagens. Então, 241 é o canal do bismuto. Aí vocês podem clicar aqui, que ele vai dar o best fit, e, na verdade, o que ele vai fazer é remodelar a escala para a escala original. Daí a gente pode dar um zoom aqui na borda do silício. Isso porque eu sei que isso é bismuto com silício, né, obviamente, né? Quando vocês pegarem uma amostra desconhecida, vocês não podem chutar isso. A gente vai pegar mais ou menos aqui a meia altura. Então, para o silício, 202,6. Isso para o silício. Professor. Pois não? Tu falou que tu tá fazendo agora meio no olho, né? Essa parte da meia altura. Mas como que a gente deveria fazer quando a gente fosse fazer o... Tipo, descobrir a meia altura de fato, assim, do gráfico? Pega o máximo e o mínimo e divide por 2. O máximo e mínimo do pico ali. Exatamente. Tá, beleza. Obrigado. Imagina. Como eu disse, me interrompam a qualquer momento. Isso aqui, acredite ou não, é um pico de carbono. Daí também a gente tem que fazer o máximo e o mínimo aqui, como o colega perguntou. Vai dar em 64,95 por carbono. Então, a gente tem 3 pontos, o que não é ideal para fazer a calibração, mas vai funcionar para o nosso caso. Tá bem? Aí vocês voltam aqui no programa. Põe uma nova tabela. E anotem esses dados. E anotem na ordem crescente. Então, primeiro carbono, 64,95. Depois o silício, 202,6. E depois o bismuto, 341.
Bom, agora eu preciso saber qual que seria a energia correspondente a esse canal onde saiu aquele valor, né? Então, para isso, a gente vai usar um outro programa que eu vou compartilhar aqui para vocês. Esse programa chama SimNRA, você coloca o SimNRA download, feixe de íons ou Ion Beam, vocês encontram, ele é grátis também por 30 dias. Aí vocês vão aqui em opções, desculpa, em cálculos, cinemática, que ele vai dar o fator cinemático de cada elemento. Então, daí, porque é muito importante a gente saber tanto o íon incidente, para todos os casos vai ser Hélio-4, alguns casos vai ser 1 MeV, então é 1000 keV, né, que está em keV. Alguns casos vai ser 2000. Daí isso vai ser indicado na hora que eu enviar os dados para vocês. Ele pede o ângulo de espalhamento, é um 5,5, tá? Daí a gente coloca o elemento de interesse aqui. Então, vamos começar com o carbono. Ele dá todos os isótopos. Aí ele está me dizendo que para o carbono 12, a energia é 265,949. Então dá para colar aqui, então tem que memorizar. A gente volta para o outro, a gente anota isso. A gente coloca isso de novo agora para o silício. O isótopo mais abundante é o silício 28, então dá 577,301. E, finalmente, o bismuto. A energia que ele deveria aparecer é 929,57. Alternativamente, vocês podem olhar isso no livro do Xu, que no final ele tem uma tabela que eu vou mostrar para vocês, que ele mostra isso. Então, vamos voltar lá para o Cy Davis. Então, aqui o primeiro, que era o carbono, tinha que aparecer em 265. Opa! 265,94. Aqui, uns 577 com 301. E aqui, 929 com 57. Então, relembrando, aqui é canal e aqui é energia. Então, o nosso gráfico vai ser dado por isso. A gente põe plot, scatter. Então, tá aí os 3 pontos, né? Então, não é o ideal é ter quanto mais pontos, mais preciso vai ser, mas a ideia é vocês entenderem o conceito. Então, agora a gente tem que fazer um fitting desse gráfico. A gente vai aqui em análises, quick fit, fit linear. Aí ele está mostrando aqui, ó,
Isso é uma função linear do tipo A vezes x mais B. Então, a gente anota isso. Que a energia vai ser o A, que é 2,4041, vezes o canal, mais 103,255. Peguem 3 casos depois da vírgula, porque eu vou explicar mais à frente o motivo disso. Perguntas até agora? Tem algum significado? Ô, senhor, Pode tá me falar. ouvindo? Estou ouvindo. Tem algum significado o B ali, o coeficiente linear? Não, é simplesmente a reta de ajuste. Beleza. Professor, Pois não? eu não entendi uma coisa. Tu comentou que nos dados que tu vai mandar para nós, a gente não vai saber os elementos, né? Que vai ter na. Exato. Então, como é que a gente vai conseguir aqueles valores de energia ali? Vocês vão usar esse gráfico padrão e a partir dele vocês vão determinar com a reta de calibração qual elemento ele é. Eu vou mostrar isso agora. Ah, bom, é que esses 3 pontos que tu usou da amostra, não? Eu usei de uma amostra conhecida. Você tem que começar com uma coisa conhecida e depois fazer para uma amostra desconhecida. Ah, entendi. Tá, agora eu entendi. Obrigado. Imagina. Então, o que eu vou fazer agora é calibrar o espectro, ou seja, isso aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, isso aqui está em canal, né, esse eixo X aqui, eu vou transformar ele em energia. Então, a gente vem aqui na tabela, fórmula, adiciono a coluna e aplico aquela fórmula que eu mostrei antes. Então, eu tenho que multiplicar ela por... Não me perguntem por que aqui tem que usar ponto ao invés de vírgula. Coisas, talvez, do meu Windows, eu não sei. É bom vocês olharem uma região no meio da tabela para ver se funcionou. Então, eu vou multiplicar isso primeiro pelo coeficiente angular. Lembrando que tem que ser o eixo X, né? E depois eu vou somar o coeficiente linear, né? O coeficiente que intercepta o eixo Y. Então tá aí. Agora, isso aqui está em energia. Como eu uso 1 MeV, vocês notem que não tem nada acima de 1 MeV, como não deveria ter, né? Não posso gerar energia. Mas a gente pode fazer uma verificação se deu certo, que é a seguinte. Eu vou olhar aqui. Ó. O bismuto deu em 929 keV, né? Ou 0,929 MeV, enfim, como vocês preferirem. Que é exatamente a energia que o SIM-NRA, que é aquele outro programa, nos forneceu, ou seja, nossa reta funcionou, né? A gente pode olhar para o silício também. Como eu falei, tem que pegar mais ou menos no meio. Aqui deu 585, antes tinha dado 577, dá uma pequena diferença. E por carbono dava 265, aqui deu 263,1. Mas ele tem um erro ali que o programa te dá de mais ou menos, eu acho que era 30, então a gente está dentro do erro, então nossa reta está calibrada.
Então, esse é o primeiro passo. Isso que vocês têm que colocar é o primeiro gráfico do relatório, é fazer aquela reta de calibração. Deixa eu pegar ela aqui. Deixa eu achar ela agora. Então, você tem que pegar colocar essa reta de calibração juntamente com o espectro calibrado do padrão. Esse é o primeiro passo. Certo, pessoal? Dúvidas? Então tá. Agora a gente vai para uma amostra desconhecida e identificar os elementos presentes nessa amostra. Então, de novo, a gente vai aqui em importar dados. Então, eu vou pegar esse dado aqui que eu conheço. De novo, o espaçamento tem que ser, o separador tem que ser espaço, não tab. Descliquem aqui o first row to name columns. Deixa eu fechar isso aqui para ficar mais amplo. Essa coluna do meio tem que ser removida sempre. E aí eu já posso aplicar aqui aquela fórmula de antes. Então, você põe adicionar a coluna 1, que é o x, né? Vezes, deixa eu lembrar aqui, 2.4041. Aplicar. Mais 103.255. Aplicar de novo. Aí plot, scatter. Assim, eu sempre esqueço de fazer isso. Lembra que ele vai colocar os dois detectores juntos. E como eles estão em ângulos diferentes, aparecem em posições diferentes. Então, vamos deletar esse gráfico e apagar aquela segunda metade do espectro lá em 512 para frente. Bem. Então, tá aí o espectro desconhecido. Eu sei o que é, né, mas vamos supor que para vocês vai ser desconhecido. Vamos dar o zoom no que interessa aqui, então. Aqui é interessante mostrar que a gente tem um substrato, porque tem essa subida aqui, contínua, e esse aumento de contagem se deve ao fato de que a seção de choque aumenta quando diminui a energia. A gente tem um pequeno pico querendo aparecer aqui, que é oxigênio, mas como ele é muito leve e ele está sobreposto, e isso não é canalizado, que nem vocês viram naquela outra aula, a gente não consegue enxergar ele direito, então a gente não vai levar isso em conta, a gente só vai olhar esses dois picos aqui mesmo. Que é o que vocês vão fazer na parte prática. Então, a gente pode dar um zoom aqui. Então, a gente está aqui, ó, 588. O que era 588? O silício estava em 577, mas como tem aquele erro de mais ou menos 30, então, isso aqui é silício, né? Então, é uma amostra sobre silício.
Agora a gente tem um outro elemento aqui desconhecido em 820. Então a gente vai anotar isso para depois olhar na tabela de fator cinemático. E temos mais um elemento aqui em vamos dizer 922. Tá? Então a gente sabe que é silício com outros dois elementos mais pesados que o silício em cima, né? Lembrando que isso aqui é energia agora que eu calibrei. Quanto maior a energia retroespalhada, maior o Z do elemento. Certo? Então, o que eu vou fazer agora é olhar uma tabela de fator cinemático para aquele ângulo e tentar identificar o elemento correspondente àquilo que nós observamos. Então, para isso, a gente pode usar o livro do Shu, que é a Bíblia no apêndice final dele. Tem aqui, ó, fator cinemático quando se usa hélio como projétil, tabela 5. Então, aqui tem para vários ângulos, porque o ângulo muda com o fator cinemático. Então, vamos pegar, por exemplo, aquele 820, como eu usei um MeV, então o fator cinemático é 0,82. 0,8, na verdade. E o ângulo é 1,55, né? Então, o que está mais perto aqui, como vocês podem ver, eu estou entre arsênio e germânio. Então, vocês podem colocar isso no relatório, que fica indeterminado. Tá? Porque aqui já passou, certo? E aqui está muito próximo do 0,2, que seria o germânio. Tá? É que eu sei que já é germânio, só por isso. Mas é o que fica mais próximo dos dois. Então, na verdade, o que vocês têm que fazer é exatamente isso, né? Ou depois olhar na tabela o que está mais próximo daquilo e dizer, bom, não tem como dizer com certeza, pode ser germânio ou arsênio. Muitas vezes já se sabe o que se quer medir, então, mas se é uma amostra completamente desconhecida, a gente pode ter uma ideia. Ô, senhor, Pois não? pode repetir como tu chegou nesses valores? Tu disse, como a gente estava dando MEV, a questão do ângulo ali, pode repetir como é que tu fez? Claro. O valor que aparece de energia é o fator cinemático, que é esse valor que está aparecendo aí na tela para vocês, vezes a energia incidente. Correto? Sim. Uhum. Então, como eu estou utilizando um MEV vezes 0,8, vai aparecer em 813, se eu utilizar esse valor aqui. O valor que eu medi foi 820. Então, seria mais próximo do arsênio. Porque é aqueles 1000 vezes isso aqui, entendeu? Sim, entendi. Então, na verdade, eu estou utilizando um ângulo de 1,55, que está entre esse e esse. Então, a gente tem que utilizar um pouco de intuição, como eu vou dizer assim, de feeling, para ver que a gente está nessa região aqui, entre arsênio e germânio. Então, essa é uma coisa que você pode colocar no relatório. Olha, não tem como dizer com certeza se é um ou outro por causa disso.
Mas com certeza não pode ser selênio, por exemplo, porque seria um valor maior do que o valor que eu medi. Certo. E a questão do ângulo? O ângulo é dado. Tá. O problema é que essa tabela não tem 155 aqui. É 150 ou 160. Então, tu tem que fazer uma média aqui dos dois valores para ter uma ideia do valor exato que ele vai aparecer. Beleza. Valeu. Imagina. Depois a gente vai para 0,92. Então, a gente está aqui, ó. E isso é um problema sério no RBS. Se vocês notarem aqui, ó. Só um pouquinho. Desculpa. Opa. São essas duas tabelas aqui, né? Então, aqui, ó, 0,92 daria em rênio. Se a gente fosse cravar em 0,92. Mas também pode ser tungstênio, pode ser tântalo, pode ser ráfnio. O problema do RBS é que ele é muito bom para determinar elementos pesados conhecidos, mas para identificar elementos pesados desconhecidos, ele é um problema porque o fator cinemático fica muito próximo. Vocês podem ver aqui, ó, que a variação é quase na terceira casa, na segunda casa. E isso acontece porque eu estou jogando um hélio contra uma parede de tijolos. E se aquela parede de tijolos ou de madeira, aquele hélio, ou se a gente pensar numa bolinha de ping-pong, vai voltar mais ou menos com a mesma energia que ela veio. Então, a diferença de fator cinemático, quando a gente fala de elementos mais pesados, é muito, muito pequena. Então, isso faz com que fique mais difícil identificar. Eu sei que essa é uma amostra de ráfnio em cima de germânio, em cima de silício, então eu sei que isso teria que estar por aqui assim, mas vocês vejam que eu poderia dizer que é tântalo também. Então, é outra coisa que vocês podem colocar no relatório. Olha, não tem como determinar com certeza qual elemento é, pode estar entre ráfnio, tântalo ou tungstênio, sem problema nenhum. Justamente por causa que a diferença do fator cinemático varia lá na segunda, terceira casa, e como a gente está fazendo meio no olho, assim, sem muitos pontos de calibração, acaba acontecendo esse problema. Tá certo? Certo. E isso encerra a segunda parte do relatório, que é identificar os elementos desconhecidos. Agora a gente vai para a última parte, que é quantificar os elementos desconhecidos. Então, para isso, eu vou relembrar uma fórmula que nós já vimos. Que é essa aqui, que me diz que a área de um elemento, a área de um pico, perdão, é igual à seção de choque dele, o ângulo sólido, o número de partículas incidente e a quantidade do elemento. Bom, o que a gente vai fazer é como eu tenho um padrão de bismuto, que eu sei a quantidade, que também vai ser fornecida para vocês. Então, eu sei a quantidade de bismuto naquela amostra de bismuto. Eu sei a carga ou a quantidade de partículas que foram incididas sobre o bismuto e sobre a amostra. O ângulo sólido é o mesmo, porque o detetor não mudou de posição, nem de distância, e muito menos de ângulo durante a medida. Então, quando a gente faz a razão do padrão pela amostra, isso se cancela.
O problema é a seção de choque. E relembrando que a seção de choque é proporcional ao tamanho do elemento, né? Então, vocês podem ver que um pico de um metal pesado é muito mais intenso ali, como no caso que eu mostrei do bismuto, do que, por exemplo, ali do carbono, que era uma coisinha de nada. E isso se deve ao fato de que a seção de choque, que é o sigma aqui, que é o que está mostrado aqui, né? Vocês vejam para o carbono, ó, é 0,037, 10 a menos 24 por centímetro quadrado, enquanto que para o ouro é 8. Então, vocês vejam a diferença enorme que tem entre um elemento leve e um elemento pesado. Por isso que o RBS é bom para quantificar elementos pesados, mas ele é muito complicado para quantificar elementos leves. Então, por isso que a utilização de padrões é tão interessante. Mas quando a gente fizer a razão, dividir uma coisa pela outra e fizer uma regra de 3 aqui, eu tenho que corrigir tanto a seção de choque quanto o número de partículas incidentes. E é o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer para um elemento, para os outros é exatamente igual. Então, vamos pegar aqui para o ráfino. Eu sei que é ráfino, né? Mas como eu falei, para vocês vai ficar indeterminado, porque o fator cinemático é muito próximo. Então, tá aqui o pico do ráfino, com o zoom, já em Kev. Então, a gente vem aqui em análises, integrar, ou seja, eu quero a área sobre o pico. Aí ele vai pedir em qual região tu quer integrar. Aí vocês peguem uns 30 canais para cada lado do pico, aproximadamente, para não pegar essa sombra aqui do pico. Então, vamos pegar aqui em 900 até 950. Integrar. Aí ele me deu a área aqui, ó. 6.864,91. Essa é a área do ráfino. Esse é o elemento desconhecido, certo? Então, agora eu tenho que fazer a mesma coisa com o padrão. Porque o padrão eu conheço a quantidade. Então, eu venho aqui naquele espectro normalizado do padrão. Vou te dar mais um zoom aqui para facilitar. Ops, o que aconteceu aqui? De novo, a gente vai integrar aqui. Então, vamos pegar aqui de 880 até 960. Aí, a área do padrão que ele me deu foi 4.263,67. Se nós voltarmos lá para a fórmula, e eu quero voltar porque eu acho importante mostrar isso. Então, agora nós temos as áreas, os dois, que a gente pode fazer a razão aqui. A quantidade do padrão eu conheço, o ângulo sólido vai se cancelar. Mas tem dois problemas aqui. Um é a carga, ou a quantidade de partículas incidentes, que pode ser diferente para cada amostra, e isso vai ser um dado fornecido também. E o outro é a seção de choque. Como a gente mede com todos os parâmetros iguais, esse sigma,
A única diferença, e com o mesmo íon incidente, que é hélio, né, no caso, né? A única diferença é o Z. E a ação de choque vai com o Z quadrado. Então, quando a gente fizer a razão de um elemento para o outro, a gente tem que fazer a razão do Z quadrado, que é o que eu vou fazer agora. Então, deixa eu olhar aqui. Tem uma tabela. Eu tinha anotado o Z desses elementos. Então, o Z do bismuto é 83, dividido pelo Z do ráfino, que é 72. Isso dá esse valor. Isso tem que ser elevado ao quadrado. Eu vou multiplicar um pelo outro, porque eu sou meio vagabundo para saber descobrir como é que se faz ao quadrado. O que esse valor está me dizendo? 1,32888. Está me dizendo que o pico do ráfino está defasado em relação ao do bismuto por esse fator. Então, eu vou ter que multiplicar a área do ráfino por esse valor, que é exatamente o que eu vou fazer agora. Então, lembram que era 68, 64, 91. Então, a área real, corrigindo a relação de choque dele, é 9.022,69. Se nós voltarmos lá ué, o que aconteceu? Então, se a gente voltar para a equação, agora eu corrigi a área já pela seção de choque e o ângulo sólido vai se cancelar, ainda tem a questão da carga. Isso também vai ser fornecido, só que como o bismuto tem uma quantidade muito grande, que é 1,6, isso também vai ser fornecido, 10 na 16 átomos por centímetro quadrado, que é esse NT aqui, eu preciso de uma carga menor. Então, para aquela amostra, eu medi com o dobro da carga. Então, o que eu posso fazer é ou multiplicar a área do bismuto por 2, ou dividir a do ráfino por 2, para compensar essa diferença de razão que vai ter aqui, né? Você tem que imaginar que isso aqui está sendo dividido, um é para o padrão e o outro é para a amostra. Então, vamos lá. Então, essa área que eu tinha para o ráfino, então eu tenho que dividir ela por 2, porque ela tem o dobro da carga, né? O que isso quer dizer? Quanto mais tempo eu deixar medindo, mais íons ficarem incidindo na amostra, maior vai ser o número de contagens, né? O que é mais ou menos óbvio, assim. Então, por isso que a gente tem que fazer essa correção quando a gente utilizar o padrão.
Então, agora a área real dele é 4561,34. Então, vocês vejam que tem que fazer duas correções. Uma para a seção de choque, para cada elemento diferente que vocês forem utilizar. Então, por germânio, você tem que utilizar o outro Z. Se for oxigênio, tem que utilizar o Z do oxigênio dividido pelo Z do bismuto ao quadrado. E assim por diante. Agora eu tenho todos os dados que eu necessito. Professor, Pois não? você usou o Z porque você já sabia qual elemento era. Mas no nosso caso, se ficar indeterminado, assim, ficar em dúvida entre alguns elementos, a gente usaria de qual? Utiliza o mais próximo, mas não tem problema, vai dar uma pequena diferença, porque como os Z são próximos, vai variar de... Se tu pegar ali hafnio, lantânio, oxigênio, desculpa, era lantânio, tungstênio e hafnio, varia uma unidade entre cada Z. Então, quando tu fizer a razão entre eles ao quadrado, a diferença é muito pequena, então não tem problema nenhum. Tá bom, Só coloque no obrigada. relatório, qual Z exatamente vocês utilizaram para fazer o cálculo, mas tenta utilizar o mais próximo possível do fator cinemático. Tá. Professor, Pois não? eu me perdi um pouco nessa conta da área, porque eu não entendi uma coisa, tipo assim, primeiro tu mediu a área do padrão, né, e depois mediu a área da amostra que tu tá querendo analisar. E, Exato. e daí depois tu fez a razão ali dos Zs e tal, só que eu não entendi, tipo, qual informação tu tá querendo buscar fazendo esse cálculo. Porque se tu já tinha as duas áreas, não seria para descobrir a área da amostra? Eu não sei se entendi muito bem. Não é a área física da amostra, mas assim a quantidade de elementos que tem presente na amostra. Tá, mas tipo assim, o que eu tinha pensado em fazer seria tipo assim, medir a área embaixo do gráfico da amostra padrão e daí depois Certo? fazer essas correções que tu falou do número atômico e tal, para descobrir a área da amostra que eu quero descobrir. Só que Certo. pelo que tu tinha feito ali, tu mediu a área dos dois no início, né? Não sei. Sim. Então, o objetivo final, qual que se torna? Não sei, eu me perdi um pouco. O objetivo final é determinar a quantidade de elementos por centímetro quadrado da amostra desconhecida. Ah, tu quer descobrir aquele NT na amostra desconhecida? Exatamente. Esse Ah, é tá. o X da questão, literalmente. Ah, tá. Não tinha entendido. Obrigado. Sim, sim. Porque a gente mediu a área, né? Que é o A ali, o AI. O ômega maiúsculo vai se cancelar, porque o ângulo sólido é o mesmo. Eu tenho que fazer a correção de Z e a correção de carga. E isso é muito importante vocês terem em mente. Vocês vão ter que fazer isso. Correção de Z quadrado, ou da seção de choque, e a correção de carga, se for necessário. Se a carga for a mesma para a amostra e para o padrão, não precisa fazer essa correção, porque ela, quando tu for dividir uma equação pela outra, elas se cancelam, entendeu? Entendi. Sim. Bom, agora isso vira uma regra de 3. Eu sei que essa área do hafnio é proporcional à quantidade de hafnio. E embaixo disso tem a área do bismuto proporcional à quantidade de bismuto, que é 1,6 vezes 10 na 16. Então, o que eu tenho que fazer aqui é multiplicar esse 1,6 10 na 16 por isso. Aqui vai estar o X, né, o NT, e dividir pelaquela área do bismuto. Então, é o que eu vou fazer agora aqui na calculadora. Vezes 1,6, isso aqui está em 10 na 16, eu não vou acrescentar o expoente, tá? Dividido pela área do bismuto, que era
Isso. Então tá aí. Então eu descobri que a quantidade de hafnio na minha amostra é 1,7 vezes 10 na 16 átomos por centímetro quadrado. Então vocês vão ter que fazer uma tabela, que é a última parte do relatório, mostrando a quantidade do elemento que vocês determinaram, ou dos elementos, se for o caso, se for mais de um elemento, na amostra. Ô, senhor, esse valor aí é 1,71 vezes 10 na 16, tu falou? Exato. Vezes 10 na 16 átomos por centímetro quadrado? Exato. É isso, pessoal. Dúvidas? O relatório, senhor, tu tinha comentado que ele ia ser em dupla, a análise. Sim. Vai ser individual esse? Tanto esse quanto o seminário em dupla. Tá. Ele tem data para o relatório, para a gente te entregar, senhor? Vai ser no fim de novembro. Tá. Eu vou separar os dados semana que vem, que já vai ser outubro, né? Aí vocês têm 2 meses para fazer, tirar dúvidas, etc. Isso que eu ia perguntar, as dúvidas ali, a gente pode te perguntar ali pelo Moodle ou por e-mail. Por onde vocês quiserem, tem o grupo do Whats, por e-mail, pelo Moodle, pela sala virtual, eu estou disponível em qualquer plataforma. Tá certo. Tá certo. Tive uma dúvida ali, mais nessa parte de carga ali, mas eu vou ter que ver melhor aqui para te perguntar depois sobre isso aí. Tá bem? Quando quiser. Beleza. Mais alguém? Uma última dúvida minha, senhor. Foi mal aí. Imagina. As aulas daí a gente vai seguir elas nas segundas e nas quartas até o fim, assim, até o dezembro lá. É uma coisa que eu queria perguntar a vocês. Vocês acham esse modo assíncrono muito ruim ou vocês preferem fazer elas síncronas? Olha, Eu vou reformular a pergunta. Alguém tem contra a aula ser assíncrona? Bom, se ninguém tem nada contra a aula ser assíncrona, eu vou manter ela nesse sistema no YouTube. Beleza. Só essa aula específica, que como tinha muitos detalhezinhos que para fazer análise, como envolve o relatório, eu resolvi fazer ela síncrona para que vocês tirarem as dúvidas em tempo real. Mas, obviamente, podem tirar dúvidas quando vocês tiverem as dúvidas aparecerem, eu estou disponível. Beleza. Mais alguém? Professor, não é dúvida, mas para mais ou menos quando tu vai querer o seminário também? Como os seminários são sobre as técnicas, e a gente acabou de começar as técnicas, também vão ser em novembro. Ok, obrigada. Porque a partir da semana que vem, a gente viu só a RBS até agora, né? A partir da semana que vem, a gente vai ver uma técnica por semana. Vocês são 18 alunos, são 9 técnicas que a gente tem que ver para cada um pegar uma técnica. E aí depois, nas últimas 2 semanas, a gente vai fazer 2 seminários por aula, de 20 minutos, mais perguntas. E daí, no final de novembro, que você tem que entregar o relatório final e a média das 2 notas que dá a nota final da disciplina.
Tá bem, pessoal? Então, se ninguém mais tem dúvidas, eu vou encerrar por aqui e depois eu vou carregar esse vídeo no YouTube para vocês terem acesso e é isso. Tá bem? Espero que todos estejam bem e até a próxima. Tchau, tchau. Tá ok, valeu, professor. Tchau, tchau, professor. Tchau.